A manhã de 24 de agosto de 79 depois de Cristo mal começava em Pompeia, mas a cidade já fervilhava de vida. O sol nascia, pintando de dourado as encostas do Monte Vesúvio, uma presença imponente e, para a maioria, inofensiva na paisagem. Nas ruas estreitas e ainda úmidas do orvalho, o burburinho crescia. Um padeiro tirava do forno os primeiros pães do dia, o cheiro de trigo fresco e lenha queimada se espalhando pelas vielas. Logo, as primeiras donas de casa chegariam, trocando moedas por alimento, talvez discutindo o preço do azeite com a vivacidade típica dos pompeianos. Em um pátio mais afastado, o som metálico de espadas de madeira se chocando no ar anunciava o treino matinal de um gladiador. Ele se movia com uma graça brutal, cada golpe calculado, cada movimento ensaiado para a próxima arena. Perto dali no templo, um padre já realizava seus rituais, as palavras de oração, misturando-se ao murmúrio da cidade que acordava. Para esses habitantes, o dia seria como qualquer outro, preenchido pelas rotinas consagradas de trabalho, lazer e devoção. Ninguém poderia imaginar que aquelas seriam as últimas horas de normalidade. O Vesúvio, que se erguia majestoso ao fundo, era apenas uma parte da paisagem, uma montanha que fornecia terras férteis e uma vista deslumbrante. Ninguém o via como uma ameaça. Essa inocência, essa completa alheia ao perigo iminente, é o que torna a história de Pompeia tão fascinante e, ao mesmo tempo, tão trágica. A cidade não fugiu a tempo, ela sequer soube que precisava fugir. Ela foi pega de surpresa, congelada no tempo, o que nos permite hoje testemunhar um instantâneo, quase perfeito, de um dia comum na Roma antiga. Às 4 da manhã, Pompeia já não era mais silenciosa. O barulho de rodas de carroças sobre as pedras, o latido de cães, vozes distantes e o constante escoar da água das fontes públicas formavam uma trilha sonora peculiar. A infraestrutura da cidade era impressionante para a época, e muito disso dependia da classe escrava, que compunha entre 30% a 40% da população. Eram eles que mantinham os moinhos funcionando, as casas limpas, as ruas desobstruídas e, crucialmente, o complexo sistema de abastecimento de água. Pompeia era um prodígio de engenharia. Um aqueduto de quase 40 quilômetros trazia água fresca das montanhas, alimentando 16 fontes públicas espalhadas pela cidade. Essas fontes, que jorravam ininterruptamente, eram um símbolo da civilização romana. Água corrente e acessível para todos, um luxo que muitas cidades modernas ainda demorariam séculos para alcançar. O som constante da água era a pulsação da cidade, uma melodia que embalava o dia a dia, desde o despertar até o anoitecer. Era um som de vida, de prosperidade, de uma rotina que parecia eterna. Antes de continuarmos, se você está gostando dessa viagem no tempo, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A rotina do dia avançava, e com ela, a demanda por pão, o alimento básico de Pompeia. A cidade era um centro de produção de panificação, com 35 padarias espalhadas por suas ruas, uma proporção impressionante de uma padaria para cada 570 habitantes. Isso mostrava um aspecto interessante da vida romana. A maioria das pessoas não cozinhava pão em casa. A produção era terceirizada, um negócio próspero e essencial para a vida diária. Dentro dessas padarias, os fornos já estavam quentes e em muitos deles foram encontrados pães carbonizados, uma prova silenciosa da interrupção abrupta da vida em 79 depois de Cristo. Aqueles pães petrificados pelo tempo e pela cinza são hoje uma janela para o passado, mostrando a forma e o tamanho exatos do alimento que os pompeianos comiam. Para alimentar essa indústria, os moinhos de burro eram uma visão comum. Grandes pedras cônicas giravam impulsionadas por animais, moendo o trigo que se transformaria em farinha.
Era um trabalho pesado, contínuo, e o som do atrito das pedras era mais um elemento na sinfonia matinal de Pompeia. Às 7 da manhã, a cidade estava em plena atividade. As ruas, estreitas e muitas vezes sem pavimentação uniforme, eram um labirinto de sons e cheiros. O barulho de carroças, o burburinho das conversas, o canto dos pássaros e o cheiro de comida se misturavam no ar. O planejamento urbano de Pompeia, apesar da aparente confusão, era engenhoso. As pedras de passagem elevadas, que hoje parecem meros obstáculos, serviam a um propósito vital. Permitiam que os pedestres atravessassem as ruas sem pisar na sujeira e na água que corriam constantemente. Era um sistema de drenagem eficiente e prático, uma solução simples para um problema diário. Nessas ruas movimentadas, a vida pulsava em cada esquina. Barbeiros aparavam barbas e cabelos com navalhas afiadas, enquanto clientes conversavam sobre as últimas notícias. O aroma de óleos perfumados misturava-se ao cheiro de suor e poeira. E, claro, havia os thermopolia, os famosos estabelecimentos de fast food pompeianos. Eram balcões de pedra com buracos, onde se encaixavam grandes potes de cerâmica, mantendo a comida quente. Os pompeianos, assim como nós, gostavam de uma refeição rápida e saborosa. Arqueólogos, ao analisar os restos encontrados nesses locais, descobriram um cardápio variado. Havia pato, carne de porco, peixe, caracóis e até carne bovina. Tudo era preparado com temperos e ervas, mostrando uma culinária rica e diversificada. A comida era servida em porções individuais e os clientes podiam comer ali mesmo ou levar para a viagem. Era um reflexo da praticidade e da vida social intensa da cidade. A economia de Pompeia funcionava com um sistema monetário familiar. Moedas pequenas para as compras do dia a dia, moedas maiores para transações mais significativas. Era uma economia de mercado funcional, com preços fixos para a maioria dos produtos. Não havia barganha na padaria ou no Thermopolium. O preço era o que era, e a transação era rápida e eficiente. Essa organização e o dinamismo comercial eram a espinha dorsal da cidade, permitindo que a vida fluísse com uma previsibilidade que, ironicamente, seria quebrada de forma tão inesperada. A cidade vivia seu dia, alheia ao destino, entregue à sua rotina vibrante e cheia de vida. As paredes de Pompeia não eram apenas estruturas de pedra, elas eram telas, livros abertos, o diário coletivo de uma cidade inteira. Mais de 11.000 grafites foram catalogados. Uma quantidade impressionante que nos permite ouvir as vozes dos pompeianos de 2.000 anos atrás. Não eram apenas rabiscos sem sentido, mas mensagens que abrangiam todo o espectro da experiência humana: política, insultos, poesia, críticas sociais e até declarações de amor. Era a forma mais básica de comunicação pública, um meio para expressar opiniões, desabafos e sentimentos. Havia um grafite famoso que dizia: "Success, você é um idiota", seguido por "Eu amo Iris", uma janela para a vida pessoal de dois indivíduos, uma pequena história de amor e talvez um pouco de drama eternizada na pedra. Esses grafites mostram que, apesar da distância temporal, os seres humanos não mudaram tanto. As preocupações, os amores, as rivalidades e a necessidade de se expressar eram os mesmos. As paredes de Pompeia serviam como um registro informal, mas incrivelmente detalhado, da vida cotidiana, um contraste fascinante com os documentos oficiais e as inscrições formais. Atrás do grande teatro, onde as peças e espetáculos aconteciam, ficavam os quartéis dos gladiadores. Para os pompeianos, os jogos de gladiadores não eram apenas um passatempo, eram uma obsessão, uma parte essencial da cultura e do entretenimento, comparável à paixão que as sociedades modernas têm por seus esportes profissionais. A cidade inteira se envolvia. Havia fãs fervorosos, discussões acaloradas sobre quem venceria a próxima luta. E, claro,
às apostas, que movimentavam uma quantia considerável de dinheiro. Os gladiadores eram as celebridades da época, atletas profissionais que arriscavam suas vidas em busca de glória e riqueza. Eles não eram apenas prisioneiros ou escravos condenados à morte. Muitos eram homens livres que escolhiam essa vida perigosa pela fama e pelos ganhos. Suas vitórias eram celebradas, seus nomes gritados nas arenas, e eles podiam acumular fortunas. A sessão de treinamento matinal nos quartéis não era um mero exibicionismo, era um trabalho metódico, técnico, exaustivo. Sob o olhar atento de seus treinadores, os gladiadores praticavam golpes, defesas e estratégias de combate. O som de suas espadas de madeira batendo nos escudos, os gritos de esforço e as instruções dos mestres preenchiam o ar. Eles representavam o ápice da força física e da disciplina, e seu treinamento era levado a sério. Cada movimento era repetido centenas de vezes, cada músculo fortalecido para o combate. Não era um espetáculo casual, era um ritual de preparação para a batalha que aconteceria na arena. A vida de um gladiador era brutal e curta, mas repleta de adrenalina e a possibilidade de se tornar uma lenda. Essa obsessão por combates e espetáculos sangrentos revela um lado da cultura romana que valorizava a coragem, a força e a capacidade de enfrentar a morte com dignidade. A cidade, em sua rotina matinal, não percebia que, em poucas horas, ela mesma se tornaria a arena de um espetáculo muito maior e mais devastador, onde não haveria vencedores nem perdedores, apenas a força incontrolável da natureza. Enquanto isso, nos quartéis, o suor escorria dos corpos dos gladiadores e o som dos golpes continuava, abafando o burburinho crescente da cidade. Eles estavam prontos para lutar, para entreter, para morrer, sem saber que o verdadeiro show daquele dia seria protagonizado por uma força muito mais antiga e poderosa do que qualquer um deles. A vida seguia seu curso, alheia ao destino que se aproximava de forma implacável, escondido sob a beleza aparente do Vesúvio. A preparação para a gladiatura era uma metáfora para a vida em Pompeia. Uma rotina intensa e focada, sem que ninguém pudesse prever a interrupção abrupta e violenta. Enquanto os gladiadores treinavam e a vida fervilhava nas ruas movimentadas de Pompeia, um mundo diferente se desdobrava nas residências particulares dos ricos. Longe do burburinho e da poeira, as luxuosas casas patrícias eram santuários de ordem e beleza, projetadas para maximizar o conforto e a privacidade. O coração dessas casas era o átrio romano, um pátio central a céu aberto, com um tanque retangular no chão que recolhia a água da chuva. O design era uma obra-prima de engenharia e estética, convergindo luz, água e a atenção de todos para o centro da casa. A vida patrícia era, sem dúvida, bela, mas essa beleza era intrinsecamente ligada e dependente da existência da escravidão. Para cada família rica, havia uma legião de escravos, invisíveis, mas essenciais para o funcionamento da casa. Eles cuidavam de tudo, da cozinha à limpeza, da manutenção do jardim ao serviço pessoal. Era uma realidade que a sociedade romana aceitava como natural, um pilar que sustentava o estilo de vida opulento da elite. Nessas manhãs tranquilas, uma mulher patrícia podia ser encontrada em seu cubiculum, o quarto de dormir. Sentada em um banco ricamente adornado, ela lia as correspondências do dia, pergaminhos que chegavam com notícias da cidade, de Roma ou de propriedades distantes. Sua postura era de quem tinha tempo, de quem não precisava se preocupar com as trivialidades da vida cotidiana. Ao seu lado, uma escrava trabalhava diligentemente, arrumando seus cabelos em um penteado elaborado. Com pinças de bronze aquecidas, grampos e espelhos de metal polido, a escrava criava verdadeiras obras de arte capilares, seguindo as últimas tendências da moda romana. A mulher patrícia não precisava levantar um dedo. Sua vida
era de puro ócio e deleite, um contraste gritante com a existência árdua e sem escolha de sua serva. Essa cena matinal era um microcosmo da sociedade pompeiana. Enquanto a senhora desfrutava de seu café da manhã e da leitura, a escrava, com mãos hábeis, garantia que cada fio de cabelo estivesse no lugar perfeito. Frascos de perfume com essências exóticas e óleos aromáticos eram usados para finalizar o penteado, acrescentando um toque de luxo e sofisticação. Essa era a rotina, o ritual diário para a elite da cidade, uma preparação cuidadosa para encarar o mundo, para ser vista, para participar da vida social e política de Pompeia. Os utensílios de beleza encontrados nas ruínas de Pompeia, pinças, grampos, espelhos e frascos de perfume, mostram o quanto a preocupação com a aparência era importante, mesmo há 2000 anos. O desejo de apresentar uma determinada perspectiva antes de enfrentar o dia não é uma invenção moderna. Era uma parte intrínseca da vida romana. Um rito de passagem matinal que preparava os indivíduos para seus papéis na sociedade. Enquanto a mulher patrícia se preparava, alheia ao suor dos gladiadores e ao cheiro de pão fresco nas ruas, a cidade continuava seu ritmo. A vida dos senhores e a dos escravos, embora interligadas, eram mundos à parte. Um mundo de privilégio e refinamento, construído sobre o trabalho e o sacrifício do outro. Essa dualidade era a base da sociedade romana, uma estrutura complexa que permitia a alguns viverem em grande esplendor, enquanto outros garantiam que esse esplendor fosse possível. A manhã em Pompeia era um palco onde essas diferentes realidades se desenrolavam em paralelo, sem nunca realmente se cruzarem, cada um em seu próprio ritmo, ignorando o destino que os aguardava. A casa, com sua arquitetura pensada para o conforto e a beleza, era um refúgio da agitação externa, um lugar onde o tempo parecia desacelerar. O som da água do átrio, caindo suavemente, era o único ruído que quebrava o silêncio, uma melodia calmante que acompanhava os rituais matinais. Era uma imagem de paz e serenidade, uma bolha de tranquilidade em meio a uma cidade em constante movimento. A mulher patrícia, com seus cabelos cuidadosamente arrumados e seu pergaminho em mãos, personificava a calma e a dignidade dessa classe dominante. Sua vida, meticulosamente organizada, era um testemunho do poder e da riqueza que Pompeia havia acumulado. A escrava, por sua vez, representava a dedicação e o serviço incansável que mantinham essa estrutura social funcionando. Ambas, a senhora e a serva, estavam presas em suas respectivas rotinas, cada uma desempenhando seu papel no grande teatro da vida pompeiana. Nenhuma delas poderia imaginar que essa última manhã de normalidade estava prestes a ser interrompida de forma tão dramática e final. A casa, com sua arquitetura pensada para o conforto e a beleza, era um refúgio da agitação externa, um lugar onde o tempo parecia desacelerar. O som da água do átrio, caindo suavemente, era o único ruído que quebrava o silêncio, uma melodia calmante que acompanhava os rituais matinais. Era uma imagem de paz e serenidade, uma bolha de tranquilidade em meio a uma cidade em constante movimento. A mulher patrícia, com seus cabelos cuidadosamente arrumados e seu pergaminho em mãos, personificava a calma e a dignidade dessa classe dominante. Sua vida, meticulosamente organizada, era um testemunho do poder e da riqueza que Pompeia havia acumulado. A escrava, por sua vez, representava a dedicação e o serviço incansável que mantinham essa estrutura social funcionando. Ambas, a senhora e a serva, estavam presas em suas respectivas rotinas, cada uma desempenhando seu papel no grande teatro da vida pompeiana. Nenhuma delas poderia imaginar que essa última manhã de normalidade estava prestes a ser interrompida de forma tão dramática e final. Saindo do luxo das residências patrícias, outra presença familiar marcava a vida em Pompeia:
a dos cães. Na casa do poeta trágico, uma das mais famosas da cidade, uma placa no chão, feita de mosaico, alertava os visitantes com a frase "Cave Canem", ou "Cuidado com o cachorro". Essa inscrição, uma advertência atemporal, permaneceu ali desde a construção da casa, há séculos. Os romanos eram verdadeiros amantes de cães e sua representação podia ser vista em diversas formas de arte, desde mosaicos elaborados como este até esculturas e afrescos. Era uma parte tão integrada do cotidiano que a simples menção de um cão de guarda na entrada de uma casa não surpreendia ninguém. A identificação com o aviso de cães era universal. Todos entendiam o propósito de um bom cão de guarda e a necessidade de cautela. Mas se os cães eram uma presença constante e acolhedora nas casas, o coração pulsante da vida cívica pompeiana era, sem dúvida, o Fórum. Este vasto espaço aberto era o epicentro onde todas as facetas da vida romana convergiam. Não era apenas um mercado, era o palco da política, o santuário da religião, o tribunal da justiça e o local para o desempenho social. Se algo importante acontecesse em Pompeia, era no Fórum que se desenrolava. Naquela manhã de 24 de agosto, o Fórum estava mais movimentado do que o normal. Pompeia estava em pleno período eleitoral. O governo municipal, composto por magistrados eleitos, estava sob os holofotes. As paredes dos edifícios do Fórum e de toda a cidade estavam cobertas de grafites de campanha. Eram slogans, recomendações de voto e até insultos a candidatos rivais, tudo em cores vivas. A competição política era intensa, quase febril. Ninguém hesitava em expressar suas opiniões sobre quem deveria liderar a cidade. Vote em Lúcius Popídius Secundus para aedil. Lia-se em uma parede. Em outra, um rival era difamado. Essa efervescência política demonstrava o engajamento dos cidadãos que, mesmo com a estrutura social hierárquica, tinham voz ativa na escolha de seus representantes. O Fórum era um microcosmo da sociedade pompeiana, refletindo sua paixão, suas crenças e sua organização. Era ali que os cidadãos se encontravam para discutir os últimos boatos, negociar negócios, fazer oferendas aos deuses e assistir aos discursos dos políticos. A arquitetura imponente dos templos e dos edifícios públicos que cercavam a Praça Central reforçava a importância do local. Tudo no Fórum era projetado para inspirar respeito e admiração, para lembrar a todos da ordem e do poder de Roma. Ao meio-dia, o sol já estava alto e a sombra dos grandes pórticos oferecia algum alívio do calor. O burburinho de vozes, o cheiro de incenso vindo dos templos e o som das sandálias batendo nas pedras do calçamento criavam uma sinfonia de vida. As crianças corriam entre as pernas dos adultos, os vendedores anunciavam suas mercadorias e os patrícios se reuniam para discutir os assuntos do dia. Era uma cena vibrante, cheia de energia e propósito. Ninguém ali poderia imaginar que, em poucas horas, toda essa vida seria silenciada, que os gritos dos vendedores seriam substituídos pelo rugido da natureza e que as estruturas imponentes do Fórum seriam engolidas pelas cinzas. Para os habitantes de Pompeia, o Fórum era um símbolo de permanência, um lugar onde a vida seguiria seu curso, inalterada por gerações. A ideia de que esse centro de sua existência poderia ser destruído em um piscar de olhos era impensável. A placa Cave Canem era uma lembrança de um perigo mundano e controlável. O perigo real, vindo do Vesúvio, era uma ameaça que simplesmente não entrava na consciência coletiva. Enquanto a vida no Fórum e nas casas seguia seu ritmo, a cidade estava alheia ao destino que se aproximava. A rotina matinal, tão cheia de detalhes e particularidades, continuava a desenrolar-se. A paixão pela política, o cuidado com a aparência, a presença dos animais de estimação, tudo contribuía para a rica tapeçaria da vida em Pompeia.
Cada um desempenhava seu papel, imerso em suas preocupações diárias, sem vislumbrar a sombra que se alongava sobre eles. Os templos mais importantes da cidade, dedicados a Júpiter, Apolo e Vênus, dominavam o fórum, elevando-se majestosamente e lembrando a todos da presença constante dos deuses. Em 79 depois de Cristo, não havia distinção clara entre religião e vida cívica. As duas estavam intrinsecamente ligadas, formando a espinha dorsal da sociedade romana. Os rituais matinais, como os que aconteciam naquele dia, não eram apenas atos de fé pessoal, mas também funções administrativas públicas. Os sacerdotes não eram apenas líderes espirituais. Eles agiam como funcionários públicos, garantindo que o relacionamento com os deuses fosse mantido em bom termo. Para os romanos, os deuses eram parceiros contratuais. Eles esperavam proteção, prosperidade e estabilidade em troca de devoção, oferendas e sacrifícios. Era um acordo que precisava ser renovado e reforçado diariamente. Assim, a cada manhã incenso era queimado, orações eram proferidas e pequenos sacrifícios eram feitos nos altares dos templos. Era uma manutenção diária, quase burocrática, do relacionamento entre o homem e o divino. Um sacerdote, com vestes cerimoniais, derramava vinho em um altar, o líquido escuro escorrendo pelas pedras. Sua ação não era apenas simbólica, era um ato de comunicação direta, uma forma de garantir a benevolência dos deuses para com a cidade e seus habitantes. A fumaça do incenso subia aos céus, levando consigo as preces e as esperanças de Pompeia. No entanto, nem todos os presságios eram tranquilizadores. Naquela mesma manhã, um harrispex, um especialista em ler o futuro nas vísceras de animais sacrificados, observava com preocupação. A leitura específica de suas observações não sobreviveu ao tempo, mas o desconforto que ele sentiu, a sensação de algo errado no alinhamento das entranhas, foi um detalhe que se perpetuou nas histórias da cidade. Era um presságio inquietante, uma nota dissonante na sinfonia de normalidade. Apesar do mal-estar do harrispex, a vida continuou, indiferente à sua premonição. Ninguém poderia imaginar a dimensão do desastre que aquelas entranhas haviam, talvez, tentado prever. Pompeia era, acima de tudo, uma cidade comercial. Sua prosperidade não vinha apenas da agricultura local, mas de sua posição estratégica nas rotas comerciais da Baía de Nápoles. Era um centro vibrante de troca, onde mercadorias de todo o Império Romano chegavam e partiam. O vinho produzido nas encostas férteis do Vesúvio, o azeite de oliva de alta qualidade e o garum, um molho de peixe fermentado, eram os pilares da sua economia. O garum, em particular, era um produto de exportação de grande sucesso, considerado o condimento mais comercializado em todo o mundo antigo. Sua receita, um segredo bem guardado, era cobiçada e sua demanda insaciável. O porto de Pompeia operava a plena capacidade. Navios de carga iam e vinham, suas velas inchadas pelo vento, trazendo e levando riquezas. O cais estava sempre movimentado, com estivadores carregando e descarregando ânforas cheias de vinho, garum e azeite. O cheiro de peixe, sal e mar se misturava ao burburinho das vozes e ao ranger da madeira. Era um espetáculo de eficiência e prosperidade, um testemunho da engenhosidade romana e da fertilidade da região. A cidade não apenas consumia, ela produzia e distribuía, alimentando o comércio do império. As ruas que levavam ao porto estavam cheias de comerciantes, negociando seus produtos e de viajantes, chegando ou partindo. As tabernas e lojas ao longo do caminho prosperavam com o constante fluxo de pessoas e mercadorias. A riqueza gerada por esse comércio permeava todos os aspectos da vida pompeiana, desde as casas mais simples até as mansões mais luxuosas. Era uma economia robusta e dinâmica, que sustentava a vida dos padeiros, dos gladiadores, dos patrícios
e dos escravos. Todos, de alguma forma, estavam conectados a essa intrincada rede de produção e comércio. Aquele dia 24 de agosto não era diferente. O sol já brilhava forte no céu, as ruas estavam cheias de vida, e o cheiro do mar se misturava ao aroma do pão fresco e das especiarias. Ninguém no porto, nem nos templos, nem nas ruas movimentadas da cidade poderia prever que a prosperidade e a rotina estavam prestes a ser interrompidas de forma irreversível. O presságio do Harrispex, por mais inquietante que fosse, havia sido apenas um sussurro, facilmente abafado pelo clamor da vida cotidiana. A cidade, imersa em sua própria vitalidade, continuava a girar, alheia à sombra que começava a se estender sobre ela. No mercado, a familiaridade dos produtos à venda era reconfortante, quase atemporal. Figos maduros, azeitonas suculentas, nozes crocantes e tâmaras doces eram dispostos em cestos de vime, lado a lado com pilhas de pão recém-assado e ânforas de vinho e azeite. Era uma cena que poderia ter sido vista em qualquer dia em Pompeia e que, de muitas maneiras, ainda ecoa nos mercados de hoje. A dieta mediterrânea, com seus vegetais frescos, frutas, grãos e azeite, era a base da alimentação pompeiana. O que é surpreendente é a continuidade dessa dieta ao longo de 2 milênios. Muitos dos alimentos consumidos pelos habitantes de Pompeia naquele dia fatídico ainda são pilares da culinária italiana e mediterrânea moderna. Essa semelhança era um testemunho da durabilidade das tradições agrícolas e culinárias da região, uma ponte invisível que conectava o passado distante ao presente. As pessoas escolhiam seus produtos com o mesmo cuidado, barganhavam pelos preços com a mesma paixão e antecipavam as refeições com o mesmo prazer que qualquer um faria hoje. A vida, em sua essência mais básica, era feita de ciclos, de repetições confortáveis que davam ritmo e significado ao dia a dia. A ideia de que essa rotina seria quebrada de forma tão abrupta e violenta era inconcebível. No meio de toda essa agitação e familiaridade, em um canto ensolarado de uma rua lateral, um cão vadio estava adormecido. Seu corpo estava relaxado, o peito subindo e descendo suavemente, alheio ao barulho do mercado e ao burburinho das ruas. O sol da manhã aquecia seu pelo, e ele parecia imerso em um sono profundo e tranquilo, talvez sonhando com algum resto de comida ou uma brincadeira no campo. Era uma imagem de inocência e paz, um microcosmo da cidade inteira. Aquele cão, com sua despreocupação, representava a ignorância coletiva de Pompeia em relação ao destino que se avizinhava. Ele não tinha ideia de que as horas de sua vida e da vida de toda a cidade estavam contadas. Para ele, era apenas mais um dia quente de verão, perfeito para uma sesta sob o sol. Sua cena era um lembrete vívido de que a vida, em sua simplicidade mais pura, continuava, independentemente das forças maiores que se moviam silenciosamente no pano de fundo. Em cada rua, em cada casa, no fórum e no porto, a rotina inalterada de Pompeia seguia seu curso. As pessoas comiam, trabalhavam, amavam, brigavam e sonhavam, todas imersas em suas próprias realidades, sem um vislumbre do que o Vesúvio reservava para elas. Ninguém poderia imaginar que aquele dia, o 24 de agosto de 79 d.C., seria o último dia de vida para a maioria deles e o último dia de existência para a cidade, como a conheciam. Aquele cão adormecido sob o sol, com sua paz e sua ignorância, era a imagem perfeita da manhã final de Pompeia. Uma cidade vibrante, cheia de vida e de todas as complexidades da existência humana, estava prestes a ser silenciada para sempre. A inocência da cena contrastava brutalmente com a catástrofe iminente. Era uma manhã como tantas outras, um dia comum e tranquilo, mas que seria eternizado como o último amanhecer de uma cidade condenada.
A vida continuou até o último momento, sem aviso, sem tempo para despedidas, apenas a rotina, até que o rugido do Vesúvio rasgasse o céu e pusesse um fim a tudo.